Sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4. Aumente só um pouquinho, Marcelo, por favor. A partir do versículo 6. 2 Timóteo 4, lá no Novo Testamento, a partir do versículo 6. Aí tá bom. Quem abriu diz amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Eu vou esperar, meu irmão. Vamos ler todos juntos. A palavra do Senhor diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então a palavra de Deus, ela deixa o nosso coração protegido, né? Contra a tudo aquilo que Satanás tenta envolver o homem, a tudo aquilo que a carne tenta levar o homem ao pecado. Então, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, né, mais o nosso coração fica protegido no Senhor, né? Amém? Então vamos ler então em 2 Timóteo capítulo 6, do versículo ao 8, que diz assim. Paulo ele fala, né, ao seu filho Timóteo, filho na fé: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava numa situação muito delicada. Ele estava preso. E ele estava preso e também estava para ser condenado à morte. A partir do momento quando ele fala assim: eu estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício, que significa que ele estava sendo, em breve ele iria morrer, né? Mas Paulo ele não estava com medo de morrer. Paulo ele não estava preocupado em morrer. Na verdade, a preocupação de Paulo era mais em relação à igreja. Como estaria a igreja, né? Como estaria a igreja sem ele? Acho que ele pensava assim, né? Poxa, eu sempre estou aqui, estou na prisão, mas eu estou escrevendo as cartas para as igrejas, né? As igrejas estão recebendo a minha orientação. E se eu morrer, né? E ele escreveu essa carta para Paulo, uma carta de encorajamento. Serve tanto encorajamento para Timóteo naquele dia, tanto para nós hoje. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei, né, a fé. Então Paulo, ele desde o início, quando ele começou a seguir Jesus, ele não retrocedeu, ele não olhou para trás, sabe? Paulo, como nós sabemos, ele foi um perseguidor, ele matou cristãos, ele prendeu cristãos, mas depois disso, ele se converteu radicalmente ao Senhor, porque depois do encontro que ele teve, ele pensou: não é possível que eu vou voltar novamente à minha vida pecaminosa, eu vou voltar novamente à minha vida de ódio. Não, eu vou seguir Jesus de todo o meu coração, eu vou falar desse amor para as pessoas. Não importa se você é perseguido, não importa se você é taxado como louco, não importa. Eu vou falar desse Jesus que me salvou, eu vou falar desse Jesus que me libertou. Eu vou até o fim, eu vou até o fim. E assim Paulo fez, até o fim. Ele perseverou, até o fim ele lutou, até o fim ele orou pelas pessoas, até o fim ele falou de Jesus. Então nós precisamos seguir este exemplo, de ir até o fim, de não retroceder. O próprio Jesus disse: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Muitos, infelizmente, mas são muitos que estão retrocedendo na fé. Muitos que estavam na nossa igreja não estão mais, estão no mundo. Uma coisa é você sair da igreja e ir para outra, tudo bem, está na fé. Mas outra coisa é você sair da igreja e ir após o pecado, sabe?
e esquecer de tudo aquilo que você vivenciou. Que por mais que você tenha a palavra de Deus no seu coração, e você começa a falar, eu me desviei, eu estou vivendo no pecado, eu vou fazer aquilo que eu não fiz antes. Tipo assim, ou aquilo que eu fiz antes, eu estou voltando novamente ao pecado, à lama do pecado. Essas pessoas se tornam piores. Então, meus irmãos, nós precisamos levar isso como consideração, que a nossa vida aqui é uma missão. E essa missão de quê? De completar a nossa carreira, de guardar a nossa fé, sabe? De guardar a nossa coroa, porque tem muitos irmãos que estão perdendo a sua coroa. Então, meu irmão, mantenha a sua coroa, a coroa da salvação, mantenha a coroa que Deus te deu, e não faça como Esaú. O que Esaú fez? Esaú vendeu a primogenitura dele, sabe, por um simples prato de lentilha. E isso representa aquilo que Esaú fez, isso representa ao quê? A pessoa vender, a pessoa, sabe, rejeitar a coroa que Deus lhe deu, pelo pecado, sabe, por tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, meu irmão, mantenha a sua coroa. Esaú, quando ele perdeu a coroa dele, não houve mais arrependimento. Ele procurou arrependimento, mas não houve mais. Ele chorou, mas não teve mais, porque ele vendeu. Então, meu irmão, não venda aquilo que o Senhor te deu. Não venda aquilo que o Senhor te deu. Quando ele fala no versículo 8 também, desde agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então Paulo, ele tinha certeza e convicção que ele estava salvo. Ele tinha certeza que ele habitaria com o Senhor para sempre, e que lá o Senhor Deus estava esperando ele, e Paulo também estava ansiando por Deus. Ele não via o momento de estar com seu pai, ele estava aguardando a vinda do Senhor. E ele fala, não somente a mim, mas aqueles que amam, a todos que amam a sua vinda, todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, meus irmãos, eu te faço uma pergunta: você está amando a vinda do Senhor? Ou seja, você está amando mais a Deus? Ou você está amando mais a você mesmo? Você está amando mais o céu? Ou você está amando mais a terra? Você está pensando mais no alto? Ou você está pensando mais nas coisas do mundo? Pare para refletir. Porque se a nossa esperança estiver apenas nas coisas deste mundo, como diz a palavra de Deus, nós somos tolos. Infelizmente. E o que tem de gente tolo? Por quê? Porque está pensando muito nas coisas deste mundo. Corre para lá, corre para cá, se preocupa daqui, se preocupa dali, se estressa daqui, se estressa dali, com coisa à toa, com bobeira. Mas esquece de quem? De Deus. Esquece de Deus, esquece de agradar a Deus, esquece de fazer a vontade de Deus, esquece do propósito do Senhor, foge totalmente daquilo que Deus preparou, sabe? Foge da fé pura e simples, foge das palavras, dos princípios, dos mandamentos de Deus. Sabe por quê? Porque ama mais o pecado, ama mais o mundo, ama mais as coisas materiais, sabe? Deixa o dinheiro tomar conta do seu coração, sabe? Deixa os bens materiais, terrenos, casas, carros e outras coisas tomar conta do interior. Esquece Deus, coloca Deus de lado. E Deus só fica lá observando, fazendo assim, oh meu Deus, que tolo. Que tolo. Como diz Jesus, ainda hoje te pedirá a sua alma. O que você tem preparado e para quem será? Para quem será? E eu te faço uma pergunta: você está preparando a sua alma para Deus? Você está cultivando a sua fé em o Senhor Jesus?
Você está guardando o seu coração no Senhor? Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura pessoas com coração sincero, com coração humilde, com coração contrito e quebrantado. Aqueles que dependente das suas falhas e erros, se arrependem dos seus pecados, se voltam para o Senhor, sabe? Se esforça para não praticar mais o erro. E pela fé buscam o Senhor, pela fé se esforçam em agradar a Deus, pela fé, assim como Paulo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, no bem bom. Paulo, ele foi perseguido, ele foi preso. Nós não somos perseguidos ainda. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa igreja onde nós frequentamos. Nós não somos barrados em ler a Bíblia na praça. Se você pegar a Bíblia e ler ali na praça, você não é preso. Nós temos esta liberdade. E você sabe por que Deus nos deu essa liberdade? Para justamente nós falarmos de Jesus, falar do amor dele. E nós, o que nós estamos fazendo? Sentados, de braços cruzados, muitas vezes esperando algum comando. Meu irmão, leia a palavra de Deus. Aqui você vai receber o comando dele, do Espírito Santo. Ele vai direcionar você, amém? Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. Jesus, ele te escolheu. Vocês são um dos poucos. Você é um dos poucos. Tomara que seja. Poucos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Imagine você pegando um punhado de milho. Você pegou um punhado de milho, aqueles milho de pipoca. Imagine que um punhado que você pegou tem 200. Mas só 3 é escolhido. Só 3. Assim são as pessoas. Num punhado de muita gente, só 3 são escolhidos. Só 4, só 2, só 1. Muitas vezes de 1000 pessoas você tem um escolhido. Que você seja um desses escolhidos, que eu seja um desse escolhido. Então, meus irmãos, mantenha firme a sua fé. Guardei a minha fé, completei a minha carreira. Sabe? Complete a sua carreira. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo. Deus, o Senhor Deus, Ele já determinou o dia e a hora que nós vamos morrer. Você sabia disso? Já determinou isso. Então nós precisamos fazer o que nesse tempo? Agradar ao Senhor. Ah, João, mas eu estou com doença. Agrada ao Senhor mesmo na doença. Ah, Senhor, João Pedro, eu estou passando por dificuldade da minha casa. Agrada ao Senhor mesmo na dificuldade. Ah, João Pedro, eu estou passando por dificuldade financeira. Agrada ao Senhor com a dificuldade financeira. Honra ao Senhor, independente disso. Coloque o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida, amém? Coloque isso, meus irmãos. Ame ao Senhor de todo o seu coração, porque o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, quem somos nós? Nós podemos vencer, porque Jesus lá na cruz do Calvário, Ele venceu. E mesmo na cruz Ele perdoou. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então guarde, meu irmão, a sua fé, cultive a sua coroa, não permita que as pessoas enviadas de Satanás roubem a coroa que está na sua cabeça, que está guardada com o Senhor, amém? Não tenha medo da morte. Nós que somos filhos de Deus, nós não precisamos temer a morte. Quem é filho de Deus, quem é salvo em Cristo Jesus, nós não precisamos temer a morte. Sabe por quê? Porque a nossa verdadeira vida está lá com o Pai, amém? E quando chegar o nosso dia, possamos estar felizes e preparados para se encontrar com o nosso Senhor, amém? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos, Pai querido, aqui, Pai, para dizer, Deus, que nós te amamos, Senhor. Pai querido, nós queremos não apenas dizer que nós te amamos com palavras, Senhor, mas queremos também expressar com as nossas atitudes, que o Senhor é o nosso Deus, Pai, nosso Deus, acima de todas as coisas. Queremos expressar com as nossas atitudes, que o Senhor é o nosso Salvador.
o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa confiança, meu Senhor Jesus. Queremos expressar com as nossas atitudes que nós te amamos, meu Pai. Ó Jesus, nós confiamos em Ti, Deus. Pai querido, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor neste momento, Pai, venha passar o Teu sangue purificador sobre a Tua igreja, Pai. De todos que estão aqui presentes, peço a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, purifica os seus corações. Se existe alguém aqui, Pai querido, que pecou, Pai, que está no pecado, ou que fez algo que desagradou o seu coração, peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, purifica os seus corações. Venha prepará-los, Pai querido, para a sua vinda, meu Deus. Todos aqui, Pai querido, têm uma tarefa e têm uma missão. É a tarefa da igreja, é a missão da igreja. Deus, que possamos levar o Seu nome, Deus, guardar a nossa fé, Pai, e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé? Vamos receber a bênção apostólica, a bênção final.